alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Alguns irmãos dizem, olha, o irmão não repete a revista. A proposta do portal Escola Dominical não é repetir a revista, é trazer subsídios complementares aos irmãos. Se os irmãos têm alguma dificuldade em acompanhar o raciocínio, leiam o nosso texto de apoio, os slides que nós colocamos, que seguem o roteiro desta videoaula. Além do nosso texto de apoio, nós disponibilizamos ainda 5 ou 6 outros textos desta mesma lição. Também disponibilizamos videoaulas, slides e textos de apoio de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também disponibilizamos lições de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, também estamos disponibilizando as leituras diárias da lição dos adultos, breves comentários das lições, dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e, ao mesmo tempo, terá mais informações sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede. Se estiver em São Paulo ou região, o irmão é nosso convidado. A reunião se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. E é aberto a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Nós estamos analisando a vida familiar à luz da Bíblia Sagrada e de uma forma casuística, ou seja, nós estamos pegando alguns problemas de relacionamentos das famílias e, através de exemplos bíblicos, de passagens bíblicas, vamos dizer como deve ser a nossa conduta e o nosso comportamento na vida familiar. E o nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elienay Cabral, que é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Este é um problema muito sério e que ocorre com certa frequência. É os pais terem filhos prediletos, privilegiarem os filhos em detrimento dos outros. E nós vamos ver que este comportamento não é agradável a Deus. E nós vamos analisar como caso, que é o caso clássico, podemos dizer assim, deste episódio, desta realidade, é a criação de Esaú e Jacó por Isaque e Rebeca. Este caso na família de Isaque, do patriarca Isaque, bem mostra os males, os prejuízos e o desagrado divino com relação à predileção dos pais por um dos filhos. Antes de abordarmos a questão da família de Isaque,
o exemplo bíblico de hoje, vamos falar um pouco sobre o papel dos pais em relação aos filhos, né? E qual a conduta que os pais devem ter em relação aos filhos. Quando Deus criou a família para ser formada por um homem e uma mulher, que são os cônjuges, que deveriam se unir pelo casamento, e a segunda ordem que Deus deu à humanidade foi a ordem da procriação. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus abençoa a família. Veja que a primeira bênção de Deus ao ser humano, registrada nas Escrituras, foi uma bênção para o casal. Né? O casal, porque a família é o lugar da bênção de Deus. Deus abençoa e Deus dá ordens a este casal. A família é um instrumento que Deus criou para que o homem cumprisse o propósito divino. É por isso que o diabo luta tanto contra a família, porque destruindo a família, ele dificulta e até impossibilita o cumprimento do propósito de Deus para o homem. E Deus, ao abençoar o primeiro casal, deu 5 ordens ao homem. A primeira ordem era a ordem da frutificação, ou seja, o homem deveria servir a Deus e produzir o fruto do Espírito, produzir o fruto da justiça. E nós já vimos na primeira lição, na lição passada, que isso exige temor a Deus, obediência ao Senhor. Então, a família, ela precisa querer servir a Deus, obedecer a Deus, ser dirigida por Deus. Esta é a ordem da frutificação. Mas a segunda ordem que Deus deu foi a ordem da multiplicação. E aí sim é a geração de filhos. Deus quer que todos os homens sejam pais. É por isso que todo ensino, toda política, toda atitude que procure evitar ter filhos é contrária à palavra de Deus. Deus quer que todos os homens sejam pais. Se os homens não forem pais por uma questão de esterilidade, de infertilidade, isto não é desobediência a Deus. Nós vimos o caso, na lição passada, de Abrão e Sarai. Nós veremos hoje que também isto aconteceu com Isaque e Rebeca. Né? Sarai era estéril, ela não poderia ter filhos. E o fato de Sarai ser estéril e não poder ter filhos não impediu de Deus se agradar de Abrão e de Sarai, da vida familiar deste casal, que era conforme a palavra de Deus. Eles eram unidos pelo casamento, eram fiéis um ao outro, eram monogâmicos, e por causa disto, Deus, ou também por causa disto, Deus chamou Abrão e Sarai para deles formar uma nação de onde viria o Salvador. Então, você não ter filhos porque não tem condição de gerar, isto não é pecado. Isto não é desagradável a Deus. O que é desagradável a Deus é a pessoa evitar ter filhos, não querer ter filhos.
Aí sim, porque a ordem de Deus é que se deve multiplicar. Agora, também devemos entender que isto não significa que nós não possamos planejar ter filhos. Ou seja, que nós, na direção de Deus, nós escolhamos o tempo certo para termos um filho e também a quantidade de filhos que nós podemos ter. Tudo isto na direção de Deus. Isto é o planejamento familiar, que é diferente da contracepção. Contracepção é evitar ter filhos, não ter filhos. Muitos casais hoje se casam com o propósito de não ter filhos. Isto é pecado. Isto é desobedecer a Deus. Deus quer que todos os casais sejam pais. Então, o primeiro ponto é esse. Nós devemos ser pais. Se Deus não quiser que nós sejamos pais por uma questão biológica, por uma questão de infertilidade, que nós não sejamos pais. Porque Deus assim não o quis. Mas o normal, o corriqueiro, o natural é que nós nos casemos para ser pais. E porque Deus quer que nós sejamos pais. Porque Deus sempre quis uma convivência, uma comunhão com o homem. E quando um homem e uma mulher se casam, ao se tornarem pais, eles são participantes da geração de um novo ser humano. Deus é a fonte da vida. Ele é fonte da vida. O texto bíblico assim nos ensina. Pois Deus foi quem gerou a vida, criou a vida. Quando lemos lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. É Deus quem gera a vida. Ninguém pode gerar a vida a não ser Deus. Nós nos lembramos daquele episódio lá das pragas do Egito. A terceira praga do Egito, Deus gerou vida. Ele transformou o pó da terra em piolho. E os magos do Egito não puderam repetir este milagre, este sinal. E disseram que isto tinha o dedo de Deus. Lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 16. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Então os irmãos vejam que quando foi para gerar vida, os poderes malignos que tinham os magos do Egito não puderam fazer, porque só Deus dá a vida. Só Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida. É o que está lá no Cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela.
Só Deus é o dono da vida. E quando Deus quer que nós sejamos pais, Ele quer compartilhar conosco esta sua capacidade de dar vida. Quando um homem e uma mulher, pelo relacionamento íntimo, geram uma nova vida, eles trazem cada um deles o seu gameta. O homem fornece o espermatozoide, a mulher fornece o óvulo. O espermatozoide fecunda o óvulo e ali nasce uma nova vida. Porque Deus dá a vida física e também a vida espiritual. Porque naquele instante da concepção, Deus também dá aquele ovo, porque quando o espermatozoide fecunda o óvulo, se gera o ovo, neste instante, Deus também infunde a alma e o espírito, sopra o fôlego de vida, e o homem é feito alma vivente. O pai e a mãe participam com Deus de um ato sublime e que é exclusivo de Deus, que é a geração de uma nova vida. Deus, neste seu amor para com o homem, neste seu desejo de ter uma comunhão com o homem, ser um com o homem, ele faz com que os pais sejam participantes do ato da geração da vida. É por isso que Deus quer que nós sejamos pais, porque Ele quer ter comunhão conosco e Ele quer que nós participemos deste ato sublime e exclusivo dele, que é dar vida a um ser humano. Os pais são assim escolhidos para participarem, serem cooperadores de Deus, serem co-criadores no momento em que é gerada uma vida. E Deus é chamado de Pai justamente porque ele dá origem a todos os seres. Principalmente aqui estamos nos referindo ao ser humano. Deus é Pai porque ele é o Criador do homem. E ele quis, ao tornar o homem sexuado, que pai e mãe fossem participantes deste ato de criação. Esta dignidade de ser pai é a dignidade de ser cooperador de Deus, de ser co-criador. Que maravilha! E quando nós evitamos os filhos, nós desprezamos este gesto de amor de Deus, de querer nos fazer participantes do ato de geração de uma vida. O próprio Deus, ele é chamado em Hebreus 12 e 9, em Hebreus 12 e 9, ele é chamado de Pai dos Espíritos. Veja o que diz o escritor aos Hebreus. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Veja que o escritor aos Hebreus aqui, ele mostra bem esta coparticipação, esta participação que nós temos. Nós somos os nossos pais segundo a carne e o Pai dos Espíritos. O pai e a mãe fornecem a formação do corpo, os gametas que geram o ovo, e deste ovo surgirá o corpo humano.
mas Deus infunde a alma e o espírito. Então, é uma participação, uma coparticipação. Esta grande bênção que é ser pai. Mas pai, Deus é pai, não só porque gera, mas também porque sustenta. Deus, ele sustenta a sua criação. Deus, ele sustenta todos os seres humanos. Jesus disse isto lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus, ele cuida da humanidade, independentemente da pessoa ser justa ou injusta, da pessoa ser boa ou má, Deus sustenta a humanidade. Ele levanta o seu sol sobre maus e bons e faz com que a chuva desça sobre justos e injustos. Deus sustenta a natureza, Deus sustenta a criação para que os homens possam sobreviver. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus é Pai, porque além de gerar, ele também sustenta a criação, sustenta cada homem. E os pais são chamados a participar deste sustento. A participação dos pais com Deus não está apenas na geração, mas também no sustento, na criação. E é por isso que lemos lá em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ao pai, à mãe, é dada a responsabilidade de participar com Deus agora da criação dos filhos. Pais participam na geração. Agora eles participam no sustento, na criação. Criar na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais devem sustentar os filhos, garantir as condições para o crescimento dos filhos. Nós teremos uma lição onde falaremos sobre a criação dos filhos de forma saudável. Nós aqui estamos apenas indicando aqui qual o papel dos filhos para introduzir o nosso assunto de hoje, que é a predileção. Mas os pais, eles devem criar os filhos. Então, eles têm a função de gerar, eles têm a função de criar. Então, os pais, eles são participantes com Deus no processo de
geração e de desenvolvimento dos filhos. Vejam que Jesus, que foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, mas como ele se fez homem, ele tinha que passar pelo processo de todo homem. Então, embora ele tenha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, não foi gerado pelos seus pais, por José e Maria, ele tinha que ter pais, que não eram pais biológicos, mas eram pais sociais. E estes pais tinham a incumbência de criar a Jesus. E bem o fizeram, porque olha o que diz o texto, Lucas, capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Aliás, podemos ler o versículo 51. E desceu com eles quem? Com José e Maria, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, José e Maria cumpriram este papel de criar Jesus, de dar as condições para que Jesus tivesse o seu desenvolvimento. E esse desenvolvimento envolve 3 fatores. O fator biológico, e crescia Jesus em estatura. O fator social, e crescia Jesus para com os homens. E o fator espiritual, e crescia Jesus em sabedoria e em graça para com Deus. Então, nós temos aqui estes fatores, né? O fator biológico, o fator espiritual e o fator social. E os pais tendo papel nisso, porque a Bíblia diz que Jesus era sujeito aos pais. Então, eram os pais que deviam promover as condições para este desenvolvimento, para este crescimento. Então, os pais, eles são participantes com Deus da geração e da criação, do sustento. Mas há mais. Por que os pais são participantes na geração e no sustento? Eles são a primeira autoridade que é imposta sobre nós. Um gesto que indica autoridade é o gesto de dar nome. Veja que quando Deus quis mostrar a Adão que ele era a coroa da criação, que ele dominava sobre a criação, ele mostrou isso como? Mandando Adão dar o nome às criaturas. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então, dar o nome é uma demonstração de autoridade. E quem é que dá o nome para nós? Os nossos pais. Os nossos pais são a primeira autoridade que é constituída por Deus, por nós. Lembramos o que diz Paulo lá em Romanos, capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E a primeira autoridade que Deus constitui sobre nós são os nossos pais. É por isso que o 5º mandamento, lá dado por Deus no Monte Sinai,
é precisamente o mandamento de honra aos pais. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento, inclusive, primeiro mandamento com promessa. Nós teremos também uma outra lição, onde nós iremos falar sobre os pais zelosos e os filhos desobedientes. Os filhos rebeldes. Nós vamos falar sobre a questão da obediência. Não é o nosso tema aqui hoje, mas nós estamos traçando o papel bíblico dos pais, para que nós entendamos o mal que é a predileção dos pais com relação a um dos filhos. Então, veja que os pais são constituídos como autoridade. É a primeira autoridade. E Deus manda que nós honremos os nossos pais. Deste quinto mandamento é que surge o princípio da autoridade. O próprio Catecismo de Westminster, aquela declaração de fé da Igreja Reformada feita na Inglaterra, a famosa Confissão de Fé de Westminster, diz que o quinto mandamento é o princípio da autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus, a começar dos pais. Então, os pais, eles têm esta autoridade por quê? Porque eles são coparticipantes na geração e no sustento dos filhos. E por isso mesmo, os pais devem ser exemplos e referências para os filhos. Eles devem ter uma vida exemplar. E vida exemplar é uma vida de acordo com a vontade de Deus. Os pais, por serem participantes na criação e no sustento, precisam ser participantes na vida, participantes de Deus na vida. Os pais têm de ser exemplos para os filhos. Por quê? Porque se eles participam com Deus da geração e do sustento, eles e por causa disso participam com Deus da autoridade, eles têm que ter uma vida que também participe com Deus. E quando é que nós participamos com Deus da nossa vida? O apóstolo Pedro, ele nos ensina lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Os pais, eles têm que ter uma vida de santidade para poder cumprir o propósito divino. Por quê? Porque eles estão em comunhão com Deus. Deus quer que eles estejam em comunhão com eles. Eles já foram coparticipantes na criação, têm que coparticipar na geração, têm que coparticipar no sustento, e para isto ter eficácia, eles precisam participar com Deus da vida diária, do dia a dia. E isso só é possível quando nós somos participantes da natureza divina. E isso só é possível quando nós escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Quando nós estamos em comunhão com Deus por Jesus Cristo. Quando nós abandonamos a vida de pecado. Quando nós cremos em Jesus, entramos em comunhão com Deus, então aí nós seremos bons pais, verdadeiros pais. É por isso que os pais devem ser exemplos. Quando
Deus manda os pais ensinarem os filhos a lei do Senhor, lá na lei de Moisés, ele fala desta realidade. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Primeiro, as palavras de Deus devem estar no coração dos pais, para que eles possam transmiti-las aos filhos. Criar na doutrina e admoestação do Senhor, sustentar os filhos de tal maneira que eles cresçam em sabedoria e em graça e em estatura para com Deus e os homens, exige dos pais que eles tenham a palavra de Deus no coração, que eles tenham escapado da corrupção que há no mundo, para que eles sejam exemplos. Só assim os pais poderão cumprir o papel que Deus lhes deu. E quando nós temos comunhão com Deus, nós ficamos sendo imagem e semelhança de Deus. E uma das características de Deus, um dos atributos de Deus, é a imparcialidade. Deus, ele é imparcial. Para usar a expressão bíblica, Deus não faz acepção de pessoas. Nós colocamos aqui, no nosso esboço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos que indicam que Deus é imparcial, que Deus não faz acepção de pessoas. Vamos ler apenas 2 destes versículos. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. E Atos, capítulo 10, versículo 37. Atos 10 e 37. Esta palavra vós bem... 10 e 34, desculpe. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele não privilegia uns em detrimento dos outros. Nós acabamos de ler lá em Mateus 5,45, que Deus levanta o sol sobre maus e bons e desce a chuva sobre justos e injustos. Deus, no seu papel de sustento dos homens, trata a todos da mesma maneira. Deus não faz acepção de pessoas no sustento da sua criação. Os pais, que são participantes com Deus na geração e no sustento dos filhos, também têm de ser imparciais. Eles também não podem fazer acepção de pessoas. É aqui que entra o problema da predileção dos pais por um dos filhos. O papel do pai é ser participante da natureza divina. Ele é participante da geração e do sustento dos filhos. Portanto, ele deve ter as mesmas características de Deus na criação dos filhos. E ele, então, tem de ser
imparcial. Ele não pode fazer acepção de pessoas. Mas, lamentavelmente, muitos pais, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo crentes, eles fazem acepção de pessoas. E isso gera uma série de problemas e de dificuldades, porque não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus. E quando nós nos desviamos da vontade de Deus, quando nós nos afastamos do propósito de Deus, nós geramos problemas, dificuldades e, como o erro do alvo, o desvio do propósito de Deus é o pecado, porque pecado nada mais é do que o desvio do alvo, do propósito, do objetivo de Deus. É eu sair do script divino. Quando eu saio do propósito de Deus, da vontade de Deus, eu peco. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando eu trago para dentro da família a acepção de pessoas, privilegiando um filho em detrimento do outro, eu provoco a ruína, a destruição da família. Irmão Caramuru, o senhor está sendo muito trágico, exagerado. Não. O exemplo típico deste caso, que é o que nós vamos ver agora, a casuística bíblica, é a família de Isaac. E a família de Isaac se arruinou, se desfez, não só fisicamente, mas deixou de ter o seu papel espiritual por causa da predileção dos pais por um dos filhos. A família de Isaac, antes de nós analisarmos a família de Isaac, vamos ver que Isaac era um homem crente. Isaac é um milagre de Deus. Todos nós sabemos, e vimos na lição passada, inclusive, que Isaac era o filho da promessa. É um milagre de Deus. Abraão teve Isaac quando tinha 100 anos de idade. E Sara tinha 90 anos de idade. E ela, inclusive, já não podia gerar, porque, além de ser estéril, ainda tinha cessado as suas menstruações, né? O chamado costume das mulheres. Ela não tinha mais como ovular e ela era estéril. Mas para Deus nada é impossível. Como disse o anjo, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Quando Sara riu de incredulidade, quando disse que dentro de um ano ela teria um filho no colo, e foi o que aconteceu, porque Deus é o doador da vida. E aqui ele faz um milagre para que houvesse a fecundação. Isaac é um milagre de Deus. E Isaac tinha consciência disto. E Isaac foi ensinado a servir a Deus, a adorar a Deus. Era um homem crente. E nós temos prova disso. Quando Abraão foi levar o próprio Isaac a sacrifício, nós vemos como Isaac foi submisso ao seu pai. Poderia ter dado ali como dizia o povo, né? Dar um pinote, sair correndo, e Abraão, com a idade que tinha, não poderia segurar o jovem. Mas não, Isaac, ele obedientemente se deixou amarrar por seu pai, se colocou no altar para ser sacrificado. Nós falamos muito da fé de Abraão, né? O próprio escritor aos Hebreus disse, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 17,
versículo 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Isaque ia ser oferecido, mas Abraão creia em Deus, sabia que Deus havia dito que ali era o filho da promessa, que dali viria uma grande nação, e ele então creu que Deus poderia ressuscitar a Isaque, mesmo depois que Isaque fosse morto e queimado, porque era um sacrifício, um holocausto. Ele deveria ser todo queimado, ser morto e queimado. E o próprio Isaac tinha essa mesma fé. Eu disse, nós sempre falamos isso a respeito de Abraão, mas Isaac também tinha a mesma fé, porque ele se deixou sacrificar. E ele cria que ele era portador da promessa de Abraão, que ele era um milagre. Então, Isaac demonstra a sua fé aí, neste episódio. Mas mais, nós vemos que Isaac era um homem de oração. Veja que quando Rebeca é trazida por Eliezer, o servo de Abraão, que havia ido até Padã-Arã para trazer uma esposa da parentela de Abraão, e aqui nós vemos também uma outra demonstração de que Isaac era fiel a Deus, ele não se envolveu com nenhuma das mulheres da terra de Canaã, por causa da promessa de Abraão. Deus tinha dito a Abraão que daria aquela terra para os seus descendentes e que isso demoraria 4 gerações. Por quê? Porque a medida da injustiça daqueles habitantes ainda não havia chegado ao limite. Então Deus já indicou que aquelas pessoas ali não agradavam a Deus. Por isso Isaac não quis se misturar com aquelas pessoas. Quis se preservar, assim como Abraão se preservou, e assim ele escapava da corrupção que havia no mundo. Era um gesto de fé em Deus. E Isaac, quando Rebeca é trazida por Eliezer lá de Padã-Arã, o que nós lemos no texto sagrado? Gênesis, capítulo 24, versículo 63. E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaac e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. Isaac estava orando, era um homem de oração. Ele tinha aprendido isso com seu pai, Abraão. E aí nós já vemos como o pai é importante no sustento, na criação do filho. Veja que lá no episódio do sacrifício, Isaac olhou para o seu pai e disse, olha, eu estou vendo fogo, estou vendo o cutelo, mas onde está a vítima? Onde está o animal para ser sacrificado? Isso é sinal que Isaac já conhecia como sacrificar, que Abraão já o tinha ensinado a adorar a Deus, a servir a Deus, a oferecer sacrifícios. Isaac era um homem de Deus, um servo de Deus. Ele se casa com Rebeca. E aí tem uma surpresa desagradável. Rebeca era estéril. Isaac sabia que era o portador da promessa de Deus, de formar uma grande nação. Rebeca era a mulher escolhida por Deus. As circunstâncias da escolha de Rebeca demonstram isto. Eliezer orou a Deus, Deus confirmou a sua oração, Rebeca veio, casa-se com Isaac e ela era estéril. Gênesis capítulo 25, versículo 20. E era Isaac da idade de 40 anos,
quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente a Deus por sua mulher, porquanto era estéril. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac começou a orar. Não despediu Rebeca, não se revoltou contra Deus, não ficou decepcionado. Ele foi orar, porque ele confiava em Deus. Se aquele casamento era da vontade de Deus, e se ele tinha promessa de ser pai de nações, Deus iria tomar providência, como tomou providência para que ele mesmo nascesse. E ele orou. Alguém pode dizer, tá bom, ele orou e Deus ouviu. Que bênção! Foram 20 anos. Veja que eu li aqui que Abraão tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. E veja o versículo 26. E depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando o gerou. Ele casou quando Rebeca tinha 40, quando ele tinha 40 anos. Mas Rebeca só gerou os seus 2 filhos gêmeos quando ele tinha 60 anos. Foram 20 anos de oração. 20 anos em que parecia que tudo que Deus havia prometido era mentira. Em que parecia que não tinha razão de ser ele se manter casado com Rebeca. Mas ele confiou em Deus e continuou a sua vida de oração. E 20 anos depois, Deus ouviu as orações e Rebeca engravidou. E quando Rebeca engravidou, ela notou que havia a luta entre dois. Havia uma luta dentro do seu ventre. Vejam, irmãos, como a vida começa na concepção e como o relacionamento entre os pais e o filho, notadamente entre a mãe e o filho, começam antes do nascimento. Daí a importância de uma gestação que já tem aspectos espirituais. Eu me lembro do saudoso pastor Carlos Padilha de Siqueira, que foi muitos anos pastor aqui em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Ele, num estudo, ele disse que uma mãe chegou a ele e disse, olha, meu filho já tem 1 ano de idade. Quando é que eu devo começar a ensiná-lo na palavra de Deus? E o pastor Carlos Padilha disse para ela, a senhora já perdeu 1 ano. O ensino deve começar já dentro do ventre da mãe. A mãe, com a sua criança no ventre, deve orar, deve ler textos bíblicos. Parece coisa terrível, mas a verdade é que a criança, ela quando nasce já conhece a voz da mãe, porque quando a mãe fala, ela ouve. A partir do momento que ela já tem ouvido, ela ouve dentro do ventre da mãe. E que bom que a mãe ore pela sua criança no ventre. Que bom que a mãe leia e medite coisas da palavra de Deus. Já está começando a ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Porque a mãe percebe o que está acontecendo no seu interior e a criança, nas suas limitações, também percebe o que ocorre. Rebeca notou que havia uma luta dentro do seu ventre e foi orar. Veja que Rebeca ela era de Padã-Arã, ela não conhecia Deus, ela era idólatra, mas quando ela casa com Isaac,
Isaac a influencia, Isaac permite que ela se converta a Deus. E assim como Isaac era um homem de oração, Rebeca também se tornou uma mulher de oração. Ela foi buscar a Deus para entender o que acontecia no seu ventre. E Deus lhe respondeu, dizendo que havia 2 nações no seu ventre. Eu até escrevi aí no esboço. Foi o primeiro ultrassom da história. Rebeca já sabia que iam nascer 2 meninos. E mais, o ultrassom de Deus não revela só o sexo ou a saúde, não, já revela os desígnios divinos para os filhos. E disse que o maior serviria ao menor, ou seja, o menor, o mais novo, aquele que nascesse por último, é que iria herdar a herança, a promessa de Abraão. Naturalmente que Rebeca contou isto a Isaac. Nasceram os filhos, e o primeiro que ia nascendo era peludo, vermelhão, enquanto o segundo agarrou do primeiro, aproveitou a força do primeiro, e o segundo por agarrar no primeiro, no calcanhar do primeiro, e, de certa forma, aproveitar-se do primeiro para nascer, e os orientais, eles percebiam as circunstâncias do nascimento para dar o nome aos seus filhos. O primeiro foi chamado Esaú, que quer dizer cabeludo, peludo. E o segundo foi chamado Jacó, que quer dizer suplantador, aquele que supera, aquele que aproveita, aquele que tira proveito. Veja que nós sempre, por causa da vida de Jacó, olhamos o lado negativo dessa expressão, suplantador. Aquele que engana, aquele que aproveita a situação, o ardiloso, o oportunista, mas tem o lado daquele que supera, daquele que alcança os seus objetivos, que sobrepõe aos obstáculos para alcançar o seu objetivo. Veja que foi este lado que Deus levou em conta ao mudar o nome de Jacó para Israel, que é aquele que luta com Deus e prevalece, né? É aquele que supera, né? Pois bem, já nos instantes, nas circunstâncias do nascimento, que deram o nome aos meninos, já comprovava aquilo que Deus havia falado. Para 2 homens, 2 pessoas que servem a Deus, tinham comunhão com Deus, e que já fora lhes revelado como seriam os filhos, era esperar em Deus e criar os filhos por igual. Mas não foi o que aconteceu. Esaú, a Bíblia diz que ele era um varão perito na caça. Ele gostava de caçar. Ele gostava desta atividade do campo. E a caça, nós devemos ver que já tinha um dado cultural antigo privilegiando a caça, né? A partir do dilúvio, o homem pôde comer e tinha que comer carne, por causa até das mudanças climáticas ocasionadas pelo dilúvio. Ele precisava da proteína animal e Deus então lhe permitiu que comesse carne. E para comer carne precisava ter os animais. Havia os animais que eram criados e havia os animais que eram caçados. E a caça já teve uma proeminência. A Bíblia diz que Nimrod, que foi aquele imperador da comunidade pós-diluviana, que levou o povo a se rebelar contra Deus, ele era caçador. Ele se sobressaiu e conquistou o poder por ser caçador.
Esaú era caçador, dava esta ideia de desenvoltura física, esta ideia de poderio, e isto agradava a Isaac. Isaac via em Esaú o homem viril, o homem poderoso, o homem lutador, via nele aquele homem que deveria ter a bênção de Deus, a bênção de Abraão, um perfeito pai de uma nação. Já Jacó era um homem caseiro, liso, tímido. Como diz o povo, vivia no rabo da saia da mãe. E por ser companheiro da mãe, por estar junto à mãe, a mãe dele se agradou. É natural, irmãos, que nós tenhamos afinidades por causa do temperamento, da personalidade, com um ou com outro filho. Mas esta afinidade, esta empatia, que é natural e própria da vida em sociedade, ela não pode se traduzir em um tratamento diferenciado. Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos no texto bíblico que Deus se afeiçoou, havia uma empatia maior com algumas personagens do que com outras. Moisés teve um relacionamento diferente com Deus de todos os outros profetas. O próprio Deus disse que o tratamento que deu a Moisés como profeta, o relacionamento, não o tratamento, o relacionamento que teve com Moisés foi diferente do relacionamento que ele teve com todos os outros profetas. Deus tratou a Abraão como seu amigo. E ele não chama de amigo a todos os servos de Deus que estão no texto bíblico. Mas Deus nunca tratou os homens diferentemente. Você ter afinidade, você ter um relacionamento melhor ou mais próximo com um ou outro, você ter empatia com um ou outro, é natural. Mas você deve tratar a todos os seus filhos de igual maneira, porque você é participante da natureza divina, que é imparcial. Isaac privilegiava Esaú, desprezava, de certa maneira, Jacó. E Rebeca privilegiava Jacó e desprezava, de certa maneira, Esaú. Havia um tratamento desigual entre eles. E isto é ruim. Porque quando há acepção de pessoas, nós temos pecado. A acepção de pessoas, ela é pecado. Veja lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Como Deus não faz acepção de pessoas, ele julga segundo a obra de cada um.
Ele é imparcial. Veja que eu disse que Deus tinha um relacionamento diferente com Moisés. Mas porque Moisés pecou, não entrou na terra prometida. E quando ele pediu a Deus para entrar na terra prometida, Deus lhe disse: não me fales mais neste negócio. Como diz o povo aí fora, Deus não passa pano. E esse que é o problema. Quando nós fazemos acepção de pessoas, nós passamos pano. Nós fazemos vista grossa para os erros. Nós deixamos de repreender, de censurar, de corrigir, de castigar, de punir os erros daquela pessoa que nós nos afeiçoamos e privilegiamos. E, ao mesmo tempo, somos implacáveis. Exageramos na punição, no castigo daquela pessoa que nós não gostamos, que nós desprezamos. E nós vemos isso aqui na família de Isaac. Esaú, ele era, a Bíblia diz, lá em Hebreus, capítulo 12, Hebreus, capítulo 12, versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo a ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Bíblia diz que Esaú era fornicador e profano. Veja, Isaac era um homem fiel a Deus, um homem de oração, um homem de fé, mas ele gostava de Esaú. Esaú lhe agradava. E ele passou a tratar Esaú de maneira diferente, a privilegiar Esaú. E quem faz acepção de pessoas passa pano, como eu disse, não censura, não repreende, não castiga. Esaú, ele cometeu um erro, ele era preocupado unicamente com as coisas deste mundo. Quando a Bíblia diz que ele era fornicador, por quê? Porque ele tinha um instinto sexual muito aguçado, ele se preocupava só em satisfazer os instintos, ele só se preocupava com as coisas desta vida. Tanto que quando ele chega um dia em que ele nada caçou, com fome, e vê Jacó preparando um guisado, ele pede um pouco daquele guisado para Jacó. E Jacó, ele era diferente. Jacó, ele tinha um apreço pelas coisas espirituais. Certamente ele sabia que daquelas palavras que Rebeca recebeu da parte de Deus quando do seu nascimento. Ainda mais Rebeca, que privilegiava Jacó. E Jacó vivia ali com ela. Era impossível que 40 anos de convivência, Rebeca não tenha alguma vez dito a Jacó que ele seria o herdeiro da promessa de Abraão. E ele, então, tinha este desejo. Ele almejava a bênção. E quando Esaú chega com fome, pede um prato, Jacó lhe faz uma proposta. Eu só lhe dou o guisado se você vender para mim a primogenitura. E Esaú, que era profano, que quer dizer profano, era alguém que não dá, que despreza as coisas santas, alguém que não dá valor às coisas sagradas, alguém que está do lado de fora, que profano
é aquele que ficava do lado de fora dos templos da antiguidade, porque não queria participar das coisas sagradas, ou não podia. E Esaú disse: de que me serve a primogenitura se eu morrer de fome? E ele vendeu a primogenitura. O texto bíblico diz que ele desprezou a sua primogenitura. Gênesis 25 e 34. Esaú não dava valor às coisas sagradas. E Isaac percebia isso. Mas como Isaac gostava de Esaú, não o repreendia, não ensinava para ele o valor da primogenitura, das promessas de Abraão, das coisas de Deus. Isaac deixava Esaú viver a sua vida dissoluta. E as coisas chegaram a um ponto que Esaú, com 40 anos, ele faz algo impensável para um membro da família de Isaac. Gênesis 26 e 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estes foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Vejam, irmãos, que Esaú se casa não com uma, mas com duas mulheres da terra de Canaã, demonstrando assim todo o seu descaso para com a primogenitura, com todo o seu descaso para as coisas de Deus. Portanto, veja que olha o trabalho que teve Abraão para arrumar uma mulher da parentela, para que Isaac não se casasse com as mulheres de Canaã. O cuidado que o próprio Isaac teve para não se casar nem se envolver com nenhuma mulher da terra de Canaã. E Esaú, ele não só arruma uma, mas duas mulheres. Já é bígamo. Um total afronta às coisas de Deus. E a Bíblia diz que isso foi amargura de espírito para Isaac. Isaac ficou triste, decepcionado, mas não falou nada, não impediu. Ele não arrumou essas duas mulheres da noite para o dia. Ele não apareceu com 40 anos com uma vida sexual desregrada. E a Bíblia diz que ele era fornicador. Portanto, ele manteve relações sexuais com mulheres antes de se casar. Mas toda essa vida dissoluta, contrária à vontade de Deus, Isaac se calou, porque gostava de Esaú, porque privilegiava Esaú. Mas Rebeca não fica longe, não. Quando Rebeca soube, também lhe foi amargura de espírito. Ela ficou decepcionada, ficou triste, mas também não falou nada, não censurou, não repreendeu. Alguém pode dizer, mas era uma sociedade patriarcal, ela não teria voz. Não é verdade? Nós vemos que Rebeca toma ali a iniciativa, daqui a pouco nós vamos ver, na questão da bênção. Ela poderia se dirigir a Isaac, não o fez. Por que não o fez? Porque ela estava, no fundo, contente. Porque com aquele gesto, aumentavam as chances de Jacó ser abençoado no lugar de Esaú. Com aquele gesto, Esaú se descredenciava a receber a bênção de Abraão. E Rebeca queria que a bênção viesse para Jacó. Rebeca queria o bem de Jacó.
e por isso não repreende a Esaú. Os irmãos notam que quando há acepção de pessoas, nós temos o prejuízo espiritual das pessoas, nós temos a contrariedade à vontade de Deus. Veja que Esaú colocava dentro da família mulheres cananeias, quebrava a santidade da família, tudo por causa da predileção, tudo por causa da acepção de pessoas. Isaac para de enxergar. Diante deste fato, desta doença, deste problema de saúde, Isaac achou que estava próximo à morte. Ele só achou, porque a Bíblia diz que ele viveu muito tempo depois disso. Mas quando ele sentiu a morte próxima, ele então tomou uma atitude que demonstra que a acepção de pessoas faz perder o temor a Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 19, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 7, o texto diz: Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Veja que Esaú, quando caçava, certamente trazia caças para o seu pai. E o pai gostava das caças que eram preparadas pelo seu filho Esaú. Ele aceitava os presentes. E isso intensificava a sua predileção por Esaú. E aí, então, o que ele faz? Quando ele nota que a morte está próxima, ele chama Esaú, manda, vai caçar um animal, prepara para mim, que eu vou abençoar você, ou passar para você a bênção da primogenitura, a promessa de Abraão. Isso revela o quê? Falta de temor a Deus. O texto que nós lemos diz que quando se perde o temor a Deus, se faz acepção de pessoas. Quando se guarda o temor do Senhor, não há acepção de pessoas, não há iniquidade, não há aceitação de presentes. Precisamente isto. Isaac se coloca no lugar de Deus, sabendo que Deus havia escolhido Jacó. Quando ele nota a morte próxima, ele quer manipular Deus, ele quer se colocar no lugar de Deus. Olha onde chega, e a questão da predileção, a acepção de pessoas, você considera uma pessoa mais importante que a outra, superior à outra, mais digna que a outra. Você se coloca no lugar de Deus que criou as pessoas. Deus, que é o criador das pessoas, as trata por igual, e você quer que uma tenha um destino diferente da outra. É se colocar no lugar de Deus. E os pais são participantes com Deus na criação e sustento dos filhos, e não substitutos de Deus. Aqui está o grande problema da predileção. É pecado. A acepção de pessoas é pecado. Por isso, Isaac errou. Mas quando Rebeca soube, o que Rebeca faz? Vai até Isaac e lhe lembra a revelação de Deus antes do nascimento? Vai a Isaac e pede para que ele se arrependa do seu pecado? Não. Ela também cometia o mesmo pecado. Ao saber da história, Rebeca então chama Jacó
e monta um plano para enganar Isaac e roubar a bênção que ele iria dar para Isaac. A bênção era um erro, mas Rebeca queria que o erro beneficiasse o seu predileto. Ela comete o mesmo erro. Ela também não tem temor a Deus. Veja que ela prepara um cabrito, do jeito que o Isaac gostava, coloca uma roupa de Esaú em Jacó. Antes toma o cuidado de colocar a pele do animal em Jacó, porque Jacó era liso e Esaú era cabeludo. E faz e manda que Jacó mentisse e se passasse por Esaú. O próprio Jacó pergunta para a mãe, mas aí, quando ele descobrir, a bênção vai se tornar em maldição, isto é mentira, isto é pecado. E Rebeca diz que a maldição caia sobre mim. Ela não tinha temor a Deus, nem ela, nem Isaac, porque quem faz acepção e predileção de filhos não tem temor a Deus. Se sobrepõe a Deus, quer se colocar no lugar de Deus. O que fez o diabo. O diabo também quis se colocar no lugar de Deus. Irmãos, olha a gravidade de privilegiar um filho em relação aos outros. E foi feita toda aquela trama por Rebeca, e Isaac, que não estava enxergando, desconfiou, porque a voz era a voz de Jacó, mas a roupa era de Esaú, os pelos eram de Esaú, e ele então abençoa Jacó. Daqui a pouco chega Esaú, prepara a caça, vai levar a seu pai, e a mentira é descoberta. Esaú chora, mas é tarde demais. Porque Jacó já tinha sido abençoado? Não, porque Esaú já tinha rejeitado lá atrás a bênção de Deus. Esta bênção, irmãos, que Isaac deu para Jacó, pensando ser Esaú, essa bênção não valeu. Não valeu? Não. Porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. E a Bíblia diz que Deus é a verdade. E o diabo é o pai da mentira. E Jesus diz que no diabo não há nada dele. Olha, aquela bênção que Isaac deu para Jacó, pensando ser Esaú, estava contaminada pela mentira. Então não era a bênção do Senhor. Segundo, por causa disto, Esaú resolveu matar Jacó. Disse: Esaú, meu pai vai morrer, porque todo mundo achava que o Isaac ia morrer logo, e assim que o meu pai morrer, eu mato Jacó. E isso se divulgou na família, porque lembra que a família tinha os criados todos, né? E então Rebeca conta isso para ela. Agora ela vai falar com Isaac, né? Porque agora o filho predileto dela está correndo risco. Aí ela pede para que o Isaac mande embora o Jacó lá para a parentela dele, para que ele casasse com alguém da parentela, para que a bênção de Abraão permanecesse. E por causa dessa... Então a bênção não era de Deus, porque a bênção de Deus não acrescenta dores. Aí o que acontece? Gênesis 28:1. Olha o que diz Gênesis 28:1. E Isaac chamou a Jacó e o abençoou. E lhe ordenou e disse: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de
tua mãe. Isaac abençoou de novo Jacó. Essa bênção que entendemos nós tinha o mesmo teor da outra bênção. Mas agora Isaac se arrependeu de querer manipular a Deus. Agora Isaac chama Jacó, abençoa Jacó, com as mesmas palavras da outra bênção, mas sabendo que era Jacó e sabendo que essa era a vontade de Deus. E depois de abençoar Jacó, diz, agora você vai para Padã Arã, porque você não deve se casar com mulheres da terra de Canaã, porque você é o herdeiro da promessa de Abraão. Aí ele se submete à vontade de Deus. E Jacó vai, e só na ida nós sabemos a história. Deus então confirma a bênção. Esta segunda bênção. Deus confirma para Jacó, para que ele não tivesse nenhuma dúvida que ele era o herdeiro das promessas de Abraão. Mas o que resultou esta acepção de pessoas? Jacó saiu da casa de Rebeca, nunca mais voltou. Rebeca perdeu a companhia do seu filho predileto. E também ela não arrumou a bênção para ele, porque o texto de Hebreus diz que Esaú foi rejeitado. Por que Deus permitiu aquela primeira bênção? Para confirmar a rejeição de Esaú. Mas só na segunda bênção ela foi dada efetivamente a Jacó. Porque aí não houve mentira, porque aí não houve acréscimo de dores. Rebeca perdeu a companhia do seu filho predileto. O seu estratagema pela perder o filho. Esaú também não ficou muito tempo com os pais. Ele se muda para o Monte Seir. E Isaac passa a morar em Hebrom. Esaú vai embora. Não tem mais caça. Não tem mais agrado. E ainda Isaac fica temeroso, porque Esaú queria matar Jacó. E espiritualmente, a família de Isaac perdeu a sua função. Isaac não pôde fazer o que Abraão fez com ele. Isaac não pôde instruir e fazer companhia a Jacó para que ele permanecesse na fidelidade a Deus e constituísse família temente a Deus. A ida de Jacó para Padã Arã e a falta da companhia de Isaac foram os principais responsáveis pelos graves problemas familiares que houve na casa de Jacó. Porque os filhos de Jacó se formaram num ambiente idólatra e alheio à palavra de Deus. O próprio Jacó ficou 20 anos distante de Deus. Tudo por causa da predileção na casa de Isaac. Isaac não pôde acompanhar Jacó na sua formação espiritual. Não pôde desfrutar do gosto de ver os filhos dos seus filhos. E nunca mais se fala. A única coisa que se fala de Isaac depois disso é da sua morte. A família ficou irrelevante. Foi destruída espiritual e fisicamente, porque os pais privilegiaram os seus filhos, porque não foram imparciais. Que este exemplo bíblico nos leve a todos nós, pais que somos, a não fazer acepção de pessoas com os nossos filhos. Amém. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas do Portal Escola Dominical,
com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é professor Humberto Bezerra e eu quero, neste breve vídeo, falar com todos vocês que em algum momento ou continuamente têm utilizado dos nossos serviços gratuitos do Portal Escola Dominical, como o nosso site www.portalebd.org.br, também o nosso canal do YouTube, Portal EBD, e as nossas mais diversas redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, também outras tantas mais que nós temos utilizado para chegar até você. Meus queridos, o meu assunto de hoje é falar sobre duas coisas muito importantes. A primeira delas são os 22 anos que o Portal Escola Dominical está celebrando neste mês de janeiro. É o nosso jubileu de louça. Meus queridos, o Portal Escola Dominical surgiu onde a internet, no momento, ela estava começando, no início, nada comparado hoje com o nível de interatividade que nós temos. Nós já estávamos inaugurando o nosso site, através do nosso saudoso irmão Sérgio Paulo Gomes de Abreu, que fundou a associação, a APEB, Associação para a Promoção do Ensino Bíblico, que é mantenedora do Portal Escola Dominical, e até hoje nós temos estado com os irmãos, meditando e aprendendo a genuína palavra de Deus. Jubileu de louça, onde a louça que é utilizada para transportar e armazenar o nosso alimento cotidiano. E também que deve ser constantemente lavada para se manter limpa e apta a receber este alimento. Essa simbologia é deveras muito verdadeira, pois há 22 anos o Portal Escola Dominical tem sido um instrumento nas mãos de Deus para levar a sua genuína e santa palavra a muitos lares no Brasil e também no mundo. Mas nesta longa caminhada, tudo só foi possível com a sustentação do nosso Senhor Jesus, que como a louça que nos lava e nos purifica em um mundo tão vil como o que nós temos vivido. Meus irmãos, nesse trimestre estamos estudando sobre o avivamento espiritual, algo tão necessário, pois a perseguição que estava muito mais desencadeada ao longo do mundo, parecendo nunca chegar ao Brasil, nós vemos o início de homens se levantando contra a obra de Deus. Deveras se faz ainda mais necessário que estejamos presentes, preparando o povo de Deus para encontrar o Jesus nos ares. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3, nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E, meus queridos, eu também quero dar alguns números para os irmãos. O foco do nosso trabalho, como eu acabei de mencionar, tem sido de preparar os professores, os amantes da palavra de Deus, para disseminar o ensino bíblico em suas famílias e igrejas locais. Eu vou lhes dar alguns números desses 22 anos. Nós passamos por 3 reformulações do nosso site na internet. Essas reformulações ocorreram não só por inovação tecnológica que deveria ser feita, mas também por ataques hackers que passamos tirando o nosso site do ar. Ao longo desses 22 anos, tivemos cerca de 26 milhões de acessos ao nosso site. Falando um pouquinho sobre o nosso canal do YouTube, dados do próprio YouTube, ao longo desse tempo, não são os 22 anos, mas nós temos desde 2012 com o nosso canal do YouTube, nós tivemos 12.465.749 visualizações em nossos vídeos. Um tempo de exibição de mais de 3.358.000 horas. Hoje, estamos com 79 mil e alguns mais inscritos, que cremos que grande parte deles são professores que estão disseminando o que têm aprendido através das nossas aulas pela web. Eu quero ressaltar com os irmãos e irmãs que todo este trabalho é desempenhado por uma equipe voluntária. Nenhum de nossos colaboradores recebe qualquer recurso financeiro do portal, mas o fazem de bom grado, por amarem o Evangelho de Cristo e por assim entenderem que faz parte do trabalho que Jesus nos deu na grande comissão, que cada um de nós preguemos a sua palavra.
ou seja, todos trabalham de bom grado pelo Evangelho de Cristo, tendo também as suas profissões seculares para a subsistência de si próprio e também de suas famílias. O lema do portal Escola Dominical está lá no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, a parte A. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E que como em nós precisa e reina o amor de Deus, nós também não queremos que nenhuma alma se perca. Por isso trabalhamos fervorosamente para trazer esses conteúdos preparatórios a todos os amados irmãos e irmãs. O segundo assunto que eu queria conversar com os amados neste vídeo é sobre uma ação que precisamos fazer na estrutura do portal Escola Dominical. Um dos pilares de nossa visão espiritual e não carnal foi sempre de trabalhar de forma gratuita, para que todos tenham acesso aos estudos preparatórios, aos vídeos, esboços e demais subsídios que são disponibilizados pelo portal. Por isso eu quero dividir com os irmãos e irmãs um projeto de atualização tecnológica que precisamos fazer para continuar no ar e também melhorar o nosso conteúdo. Eu aproveito para ressaltar que, embora a grande parte dos colaboradores do portal seja membro das Assembleias de Deus do Ministério do Belém, temos alguns também de outros ministérios, né? Nós não somos mantidos pela igreja, mas sim pela contribuição dos irmãos e das irmãs. E todos os equipamentos que usamos hoje ou foram comprados com essas contribuições ou também foram doados. Para os irmãos terem uma ideia, o laptop que nós usamos para transmitir a aula ao vivo aos sábados à noite, lá no estudo da EPAPED, ele foi doação de um irmão e está aí há 5 anos nos ajudando nessas transmissões. Mas, como são equipamentos materiais que se deterioram com o tempo, eles estão precisando ser substituídos. E eu quero dividir este projeto com os irmãos, com as irmãs, para aqueles que puderem e que sentirem no coração nos ajudar para fazer a troca desses equipamentos, será de grande valia para a obra de Deus. Nós estamos numa necessidade imediata, necessitando de um notebook de alta performance, não é um notebook comum, desse que usamos no dia a dia, mas um notebook para edição de vídeos, transmissões das aulas ao vivo e assim por diante. Precisamos também de uma câmera, né, para melhorar a qualidade dessas transmissões e alguns acessórios, que eu não vou me detalhar aqui tão tecnicamente para não ser cansativo para os irmãos e irmãs, mas algumas placas de captura, são alguns outros equipamentos necessários. Eu estou compartilhando aí na tela, os irmãos devem estar vendo a partir de agora, alguns orçamentos que fiz dos equipamentos que nós precisamos. Por exemplo, o mínimo que é necessário para uma câmera, eu coloquei uma câmera da Canon aí na imagem, né? É uma câmera T7, é o modelo dela, estava em promoção uns dias atrás por R$ 4.200, não sei se está ainda o mesmo preço, tá? Mas é por volta disso, 4, 5 mil reais mais ou menos. Aqui os irmãos estão vendo que quando a gente adquirir um notebook, tá? A gente precisa também ter o serviço de assistência, né? Suporte técnico a esse equipamento. E também os irmãos estão vendo aí o custo de um notebook, né? Um notebook gamer. Ele está aí por volta, com esses suportes e tudo mais, por volta de R$ 10.000, é um investimento nesse notebook, tá? Os irmãos estão vendo aí algumas especificações dele, tá? E, por exemplo, um exemplo de uma placa de captura de vídeo, né? E alguns outros equipamentos que se fazem necessário para que nós continuemos a transmitir para os irmãos um estudo com qualidade técnica, com acessibilidade boa, né? E assim nós continuamos com a nossa missão de ensinar a genuína palavra de Deus. Também está passando aí agora na tela os dados da conta para contribuição do Portal Escola Dominical. Porém, se algum dos irmãos sentir a parte de Deus, em vez de uma doação em dinheiro, uma doação do equipamento em si, os irmãos também podem enviar um e-mail para nós podermos falar sobre o assunto. Envie um e-mail para faleconosco@portalebd.org.br, que eu mesmo vou estar respondendo para os irmãos. Também está passando aí os dados do nosso CNPJ, onde nós recebemos as contribuições através do Pix. Então tem a conta do Banco do Brasil, o CNPJ, ou se o irmão sentir a parte de Deus de nos fazer uma doação de alguns desses equipamentos, pode falar conosco através do e-mail. Meus queridos, nós somos gratos a Deus,
que tem sustentado esse trabalho ao longo dos 22 anos. Sustentado financeiramente, pois dado os recursos para manter toda a estrutura no ar, nos sustentado fisicamente, dando saúde aos professores, professor Caramuru, professor Mardônio, também professor pastor José Serafim, né? Todos os pastores, as minhas contribuições também em algumas aulas, o Senhor tem cuidado de nós, fruto das orações dos irmãos. Acima de tudo, a oração é primordial para que a obra de Deus seja guiada pelo Espírito Santo. E nós cremos que este mesmo Deus continuará a sustentar esse trabalho até Jesus voltar. Eu agradeço aos irmãos mais uma vez, que Deus continue vos abençoando, continue orando por esse trabalho e por toda a equipe do Portal Escola Dominical. Temos sofrido muitas perseguições devido ao inferno não estar contente com o ensino da palavra. O ensino sistemático e com qualidade da palavra de Deus é o mecanismo fundamental para que prossigamos em conhecer ao Senhor, gerando assim crentes avivados, santificados e cheios do Espírito Santo. Continuem conosco, divulguem o nosso site, nosso canal do YouTube, investindo na palavra de Deus. Certamente Jesus se alegrará, pois Ele é a palavra do próprio Deus que se fez carne. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.